Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje é aquele dia, o domingo extraordinário. É o dia que o Pai reservou para nos dar mais informações, mais instruções, mais altas revelações da Sua Palavra, para que nós possamos usar em nossas vidas hoje, aqui, agora. Você que está assistindo agora, até o final, veja, reveja essa ministração, curta, dê o like, né? Compartilhe com mais pessoas para que elas possam serem alcançadas pela Palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, tá? Em que fala que Messias morreu. Eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia todo o templo, e acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Como? A terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O templo ficou o quê? Cheio de fumaça, cheio da glória do Senhor. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Um serafim voou até o profeta, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. E com ela tocou a minha boca e disse: Veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Como? Presta bastante atenção aqui. Isaías disse: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Mas ele falou, Deus falou: quem irá por nós? Como está essa expressão aqui? Quem irá por nós? Se Deus é uno. Mas aqui já te dou uma revelação. Estava ele, Jesus e o Espírito Santo. Quem irá por nós? Por isso que ele não falou: quem irá por mim? E o profeta Isaías dizia: e eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor Deus disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne invisível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: e até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, e até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um 10º fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, deixam o quê? Um tronco. Assim, a santa semente será o seu tronco. A santa semente é o tronco que vai brotar.
Gente, é maravilhoso a gente saber que Deus cuida de mim, de você, cuida da sua nação, cuida dos seus escolhidos. E para isso faz chamados. E aqui nós vemos o chamado de Isaías, que não é diferente dos demais chamados. Isaías ali tem uma experiência sobrenatural. Um anjo toca com a brasa em sua língua para purificá-lo, para santificá-lo, para torná-lo apto a um chamado. Isaías, ele toma uma decisão. Isaías vivia naquele mundo, vamos viver num mundo cheio de corrupções, cheio de desonestidades, cheios das coisas que os homens fazem, as obras mortas que não vêm de Deus, as obras mortas que o homem é quem pratica. Ali estava a riqueza, Isaías rejeitou. Ali estava alianças com outros homens, com outros povos, outras nações. Ali Isaías rejeitou. Ali estava proteções dos governos, e ali Isaías rejeitou. Ali estava esquemas, vamos dizer assim, desonestos, e Isaías rejeitou. Rejeitou para escolher o melhor caminho, rejeitou para escolher o caminhar com Deus, caminhar na integridade, caminhar na justiça de Deus, caminhar na paz de Deus, e confrontar aquele povo que estava vivendo toda esta desordem, todas estas obras mortas. Ele permaneceu fiel ao seu chamado. Ele permaneceu fiel à missão que foi dada por Deus, para que ele levasse toda aquela nação a sua palavra, o confronto, o chamado, para que eles se arrependessem e voltassem a ter e permanecer na aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Gente, hoje é tempo de nós pararmos, de nós olharmos, porque as alianças feitas com Deus estão sendo quebradas, quebradas individualmente, quebradas como povo, quebradas como cidade, quebradas como estado, nações. E é importante saber que nós estamos nos últimos tempos, e esses últimos tempos é preciso que eu e você nós paremos e olhemos como está a nossa vida. Está totalmente, vamos dizer, dedicada ao mundo, ou nós estamos tirando tempo, um tempo precioso para ouvir de Deus, porque as coisas estão passando tão rápidas, está acontecendo tanta coisa, que você fica neste meio de turbulento dessas tempestades e não para um pouco para ouvir o que Deus está dizendo. Ei filho, eu estou querendo falar com você, acorde, pare. Às vezes acontece até em determinadas situações, Deus ocasionar algo, permitir que aconteça algo, e quando acontece algo, eu vou dar só um exemplo, você ia numa viagem, e nessa viagem, o veículo que te leva para, e você não consegue descer do carro porque está num abismo, e ao não descer do carro, você tem que ficar ali dentro daquele carro. Presta bastante atenção. Se não está havendo coisas parecidas hoje, você dentro do carro, não pode sair, não pode, e de repente, Deus começa a falar com você. Ei filho, porque você está clamando aí, você está dizendo, por que aconteceu isso? Não, eu cheguei ao destino, eu estou aqui com, vamos dizer, com o carro quebrado nessa situação, nem posso descer, nem posso sair, estou enclausurado dentro deste carro. E Deus responde, filho, eu permiti que este carro ficasse exatamente nessa posição, para que você parasse e me escutasse, parasse e olhasse o que eu quero, porque você tem colocado tantas tribulações do mundo aí em sua vida, e você não tem descansado em mim, você não tem confiado em mim, você não tem me escutado. E é isso que muita gente tem feito, não tem escutado o Senhor. E Deus está falando, Deus está soltando as suas últimas vozes antes do seu Filho amado Jesus voltar. E muitas pessoas estão totalmente fora do caminho, fora do propósito, fora de viver a vida que Deus planejou e prometeu para cada um. E o povo precisa acordar, o povo precisa, porque naquele tempo aquele povo precisava eles serem confrontados, precisavam eles verem
Não aquela realidade que eles estavam vivendo, mas a realidade que Deus estava prometendo. Eles estavam vivendo tipo uma mentira, e Deus queria trazer a verdade da sua palavra, a verdade do seu reino. E eles estavam descumprindo a aliança, eles estavam descumprindo a palavra, eles estavam descumprindo o que Deus tinha planejado. E eles estavam presos assim como aquele cidadão estava preso naquela viagem no carro. As consequências. Isaías, quando ele diz, no versículo 11: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque tem gente vivendo tanto na hipocrisia, tem tanta gente vivendo nessas circunstâncias que não são os caminhos de Deus. Até quando as pessoas vão ser rebeldes? Isaías ali no versículo 11 diz: até quando, Senhor? Este povo não vão te escutar? Pois a hipocrisia estava aumentando. E ele estava pronto, sendo convocado, sendo chamado para confrontar toda aquela nação, todo aquele povo. Chegou o momento dele comparar toda aquela nação, todos aqueles governantes, como o governo de Sodoma e Gomorra. Depois você dá uma olhada lá em Isaías capítulo 1, versículo 10 ao 20, você vai entender um pouco. Pois Isaías já sabia que se as pessoas continuassem vivendo do jeito que estão vivendo, se as pessoas continuarem vivendo do jeito que estão vivendo hoje, o fim será trágico. Mas que bom que Deus está dando a oportunidade, está enviando os seus mensageiros, está enviando os seus profetas. E Ele enviou, fez o chamado, enviou Isaías justamente para convocar o povo, convocar a nação. E mesmo que as situações não estavam fáceis, mesmo que o fim parecia ser trágico, mas Isaías disse: confiem no Senhor. E conclamou e proclamou a palavra de Deus à nação, para que eles tivessem a confiança no Senhor. E isso é importante, muito importante, porque hoje Deus está perguntando: quem enviarei? E você talvez seja uma dessas pessoas que talvez não vá para as nações, mas tem uma nação que é a sua própria casa, a sua própria vizinhança, o seu próprio bairro, a sua própria cidade. Em que local você se encontra nesse chamado de Deus? É interessante, porque quando Deus quer usar, Ele pode vir pessoalmente. Pode você ter esse encontro sobrenatural, assim como Isaías teve. Mas também pode ter um encontro sobrenatural, mas não com a própria presença do Senhor. Mas às vezes numa ministração, às vezes no louvor, às vezes na palavra ministrada, às vezes você lendo, o Espírito Santo te toca e diz: ei filho, venha. E você diz: e qualquer um pode ser usado por Deus? Eu digo: sim, qualquer um pode ser usado por Deus. E o bom é quando você tem uma grande experiência com Deus, ou você já tem uma experiência com Deus. E se você não tem, deseje ter uma experiência com Deus. Porque Isaías ali teve aquela grande experiência, foi um sobrenatural. Mas nem todos vão ser igual àquela experiência de Isaías. Às vezes tem testemunhos pessoais que tocam muito mais na tua vida, que elas foram sobrenaturais. Uma cura, um milagre, um sinal, uma maravilha, uma teofania talvez, mas acontece. E se acontecer, que bom que você pode, com essa experiência, proclamar mais e mais a palavra de Deus. Pois aquela experiência de Isaías, aquela brasa, foi exatamente para que purificar Isaías do pecado, para desempenhar um ministério, vamos dizer assim, o ministério de Isaías, o ministério profético. Deus também pode usar
Você que tem um bom relacionamento com Ele, você que tem uma intimidade com Ele, você que conversa com Ele, você que escuta Ele, você que tem os devocionais em casa, que a todo momento você tem acesso ao Pai. Ali, quando a gente vê o versículo 8 e 9, olha que algo maravilhoso. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele disse: vai, diga. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vai, diga a este povo. Eu quero que você preste atenção nesse versículo 8 e 9. Isaías ouviu a voz do Senhor. Quem enviarei? Se ele ouviu a voz do Senhor, ele pode responder. Então, houve uma comunicação com Deus, houve um diálogo, houve uma conversa, houve uma intimidade. Deus pergunta para ele: quem enviarei? E ele responde: eis-me aqui. É maravilhoso a gente saber que essas pessoas que têm um bom relacionamento com Deus, Deus está te chamando, Deus está te falando. Porque muitas vezes só Deus fala, e às vezes as pessoas nem têm o escutado. E às vezes fica só um monólogo, Deus fala e a pessoa não fala. Ou às vezes só a pessoa fala e Deus não fala. E Deus quer diálogo. Diálogo é duas pessoas. Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para o seu povo. Quem estiver disposto a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer uma chave. Existe uma chave poderosa aqui. Quem está disposto a ouvir a voz de Deus tem de parar um pouco. Assim como eu citei aquele exemplo do carro, que foi preciso o carro parar, foi preciso que o tempo parasse, que as coisas parassem, para que você pudesse ouvir a voz de Deus, o que Deus está dizendo para mim e para você. Ei, filhos, ei, filhos, tem muita gente dormindo ainda, tem muita gente que não acordou, tem muita gente que não percebeu o que está acontecendo, o que vai acontecer, tem muita gente que não está vendo as coisas trágicas que estão a acontecer. Mas confia no Senhor. Escuta. Deus quer usar pessoas que estejam disponíveis, dispostas. Ah, mas eu não sei, é só daqui a 10 anos, 3 anos, quando eu terminar esse projeto. Ei, filhos e filhas, qual a prioridade que você está dando ao mundo? Ou você está dando prioridade a Deus? Alinha a tua vida com o propósito e a missão de Deus. Que Deus tem algo grandioso para a tua vida. Deus tem algo grandioso para você. Aí sim, você estando alinhado à vontade, o propósito e a missão dele, vai ficar bem mais fácil da vida. Aqui. Não é que você vai ficar livre das circunstâncias, das adversidades. Não. Mas é quem está contigo vai fazer toda a diferença. É aquele que já venceu por mim e por você. Ah! Alguém já venceu por mim e por você? Sim. O Senhor Jesus já venceu. E é o Senhor Jesus quem tem poder para transformar. É o Senhor Jesus que tem poder para restaurar. É o Senhor Jesus que pode conceder para você os mesmos ensinos. Mas você tem que buscar, você tem que fazer a sua parte. Jesus tem ensinado todos os dias. Deus tem entregue para nós um manual de vida, para nós folhearmos, aprendermos, buscarmos, diante de cada circunstância e necessidade. E você tem buscado, você tem se aprofundado, você tem estudado. Se eu tivesse que te dar um conselho hoje, eu digo: pare para ouvir Deus. Mas ao parar para ouvir Deus, pega aí essa segunda chave, esse segundo código revelado, esse segundo segredo precioso. Estude a palavra de Deus. Comece estudando.
Peça todas as vezes que você for ler, for falar, for declarar, que o professor, o Espírito Santo de Deus, venha e revele o que essa palavra quer dizer, o que esse versículo está te falando, o que essa narrativa traz para mim, para você e para o povo escolhido, para a missão, para o propósito, para a volta, o retorno de Cristo Jesus. Deus quer usar eu, você e todos aqueles que estiverem disponíveis e falarem: eis-me aqui, Senhor. Pessoas que serão simples, serão humildes, terão temor a Deus, temor à sua palavra. Pessoas que estejam dispostas a agradar a Deus e não agradar, vamos dizer assim, aos homens. Porque é muito fácil a gente chegar e falar as coisas que você quer ouvir. Mas o profeta que é profeta, ele vai liberar as palavras. Ele vai liberar o que Deus mandou dizer. Mesmo que seja para um concerto, uma exortação. E é importante a gente saber, é importante a gente estar atento. Porque às vezes pensamos que estamos nos caminhos corretos. Mas o Senhor libera a palavra e manda ajustar o GPS, ajustar a rota. Ei, filhos e filhas, quantos GPS estão em rotas erradas, em caminhos errados? Quantas rotas estão totalmente contrárias a que é para ser? E Deus está te chamando, me chamando, para em nosso meio, mesmo no nosso convívio, a gente começar a falar da palavra, a mostrar a palavra e ajustar ali a rota que devemos seguir. É muito importante a gente saber e crer e saber e descobrir que Deus te quer. Ei, filho, Deus te escolheu. Quando Deus quer, Ele vai colocar o universo, colocar o Espírito Santo, colocar seus anjos, todos a nosso favor. Quando Deus quer, acontecem sobrenaturais. Mas depende do teu coração, depende do teu sim dizer: ei, Pai, eu quero fazer parte deste grande projeto. Você lembra que quando o profeta Elias estava naquela situação difícil, mas obedeceu ao chamado, obedeceu à instrução de Deus, e Deus conspira ali e dá ordem ao universo, deu ordem a um corvo para alimentá-lo. Então o corvo todo dia ia e alimentava o profeta. Uau, que sobrenatural! Você dá uma olhada lá em 1 Reis 17, versículos 5, 6. Você vê a narrativa inteira. Esse Deus maravilhoso, Ele move céus e terra para que o propósito dele possa ser cumprido. Mas Ele quer um sim teu. Você está disposto a ajustar a tua rota e receber a instrução, decodificar, cumprir, fazer e entregar? Porque quando você não fizer, Deus pode fazer também diferente. Vocês lembram daquela narrativa em que a jumenta fala a Balaão? Porque Balaão estava descumprindo ali, não estava cumprindo o que Deus queria. Ele estava oscilando. E foi necessário Deus usar o universo, um sobrenatural, algo que não era normal. E quantas coisas que não são normais que Deus está usando para te chamar a atenção. Porque quando a jumenta começou a falar, Balaão e percebeu que ali era Deus. Você vai ver essa narrativa em Números 22, versículo 28 a 30. Deus usa as coisas, Deus usa
a natureza, animais, pessoas, vento. Deus usa o que Ele tem disponível. Ele me usa, Ele te usa para realizar o seu propósito, para ser cumprido as promessas. Deus às vezes usa até pequenas coisas para serem realizadas grandes obras. Deus usa os pequeninos. Sim, filho, filha, Deus usa os pequeninos, as pequenas coisas para realizar grandes obras. Vamos dar uma puladinha lá em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 1. Vê o versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que era para o mundo, para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Gente, se Deus escolhe o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolhe o que no mundo é uma fraqueza, é o pequeno, para envergonhar o que é forte. Quantas narrativas, quantas coisas Deus tem mostrado para mim e para você. Veja quem era Davi, pequenino. Mas ele usou um pequenino para derrotar um gigante. Ele usou um pequenino para governar. Usou um pequenino para dali ser a semente que livrou o mundo do pecado, que salvou o mundo. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é. Se para os olhos do mundo era desprezado e nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ei, filho, Deus, toda honra e toda glória é para Ele, é para Jesus. Para que eu e você, nós não se vangloriemos. Eu fiz, eu faço, eu sou. Não. Se tudo que eu fiz, eu faço, eu sou, não for para glorificá-lo, que bom que Deus pode nos usar. Que bom que Deus nos chama, nos convoca para fazermos a diferença aí fora. E onde Deus vai me usar e te usar? Vamos pegar aquela narrativa de Atos 1:8. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Na minha vida, na da família, na rua, no bairro, na cidade, na nação onde nós moramos e nas nações e nos lugares longínquos, os 4 cantos do mundo. E você pode perguntar, mas por que Ele vai me usar? Porque primeiro, Ele quer te abençoar como uma pessoa enviada de Deus. Ah, é? É. E depois, para levar a mensagem do seu reino a todo homem que está fora do caminho, a todo homem que está no caminho de morte, a todo homem que está praticando as obras mortas. É tempo do arrependimento das obras mortas. Deus tem propósitos pessoais na minha e na tua vida. Deus tem propósitos em todas as coisas. Deus tem propósitos na tua vida, na tua família, na tua vizinhança, no teu bairro, na tua cidade, no teu país. Quando Deus vai me usar? Hoje, aqui e agora.
Esteja preparado, só queira, Deus sim. Porque quando Deus perguntou, quem enviarei? Você disse, eis-me aqui. Ah, mas eu não conheço nada, mas eu não tenho... Sim, vamos nos preparar, vamos estudar. Só responda sim, que Ele vai te auxiliar em capacitá-lo. Vai te enviar o Espírito Santo. Vai te enviar o poder. O poder que todo cristão precisa para sobreviver aqui neste mundo é o Espírito Santo quem traz. É o próprio poder de Deus quem nos dá uma qualificação para vivermos em meio a essas tempestades, em meio a essas circunstâncias. Mas se você tem um chamado e você vai pegar na obra, Deus capacita com algo a mais. Ele te reveste mais um pouco, com um poder maior. Quando nós olhamos o que estava acontecendo ali em Atos, quando a igreja ela estava sendo perseguida, Deus foi acrescentando um poder maior sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e a igreja crescia. Quanto mais havia perseguição, mais a igreja crescia, mais o nome do Senhor era glorificado, mais Deus era glorificado. Quando a gente olha lá em Eclesiastes 3:1, que diz que para tudo há um tempo determinado, porque debaixo dos céus da terra Deus já determinou tudo. Nós podemos pregar no tempo e fora do tempo. Existe um campo que está pronto para ser ceifado. João 4:35. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? E eu digo a vocês, abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo na preparação do meu retorno, da minha vinda. E vocês agora vão usufruir do trabalho deles para juntos fazermos a ceifa da colheita. Nós só temos que a cada dia caminharmos como Jesus caminhou, para haver transformações de vidas. Assim como Ele, ao falar com as pessoas, ao pregar, ao ministrar, ao ensinar, Ele tinha capacidade de transformar vidas, de transformar natureza, de dar ordens à natureza e tudo acontecer, de transformar a água em vinho. Ele quer transformar você, o homem natural, o homem interior, em algo extraordinário, em algo para fazer a diferença. Jesus tem todo o poder para saciar a tua fome, saciar a tua sede, saciar a fome natural, a fome espiritual, a sede natural, a sede espiritual. O nosso Jesus, Ele está pronto e disponível, disposto a atender todos que clamarem a Ele, pedirem ao Pai em nome dEle. Jesus não faz acepção de pessoas.
Talvez você se sinta indigno. Talvez você não se sinta merecedor. Talvez você nem o conheça. Mas eu te convido, venha conhecer mais de Jesus. Que Ele não vai fazer acepção de pessoas. Ele tanto vai atender uma pessoa que no natural tem uma alta patente, como Ele atendeu vários, como uma pessoa simples e humilde, como aquela mulher do fluxo de sangue, como cegos que estavam ali, aquele cego de Jericó, que não se sentia digno nem de estar na estrada do caminho, mas pediu: tende misericórdia de mim. E o Senhor, com o seu poder, hoje, pela sua palavra, pela sua unção, seu poder, a autoridade, a unção do Espírito Santo, pode ressuscitar até os mortos. Assim como Ele fez, ressuscitando Lázaro, ressuscitando o filho da viúva. Jesus está querendo ressuscitar os mortos espirituais, os mortos naturais, os mortos vivos que estão no mundo de hoje. Ei filho, em que categoria você está? Para um pouco e pensa. E veja o agir de Deus e queira e conclame e peça a Ele. Você diz: não, mas eu não sou perfeito, eu sou cheio de pecados. Mas o Senhor Jesus está pronto para te perdoar, liberar teu pecado. Ele tem todo o poder sobre os pecados, sobre as enfermidades. Ele tem todo o poder da natureza. Pois foi Ele que com sua voz criou os céus e terra e todo o universo. Criou todas as coisas. O Senhor Jesus quer que eu e você nos acheguemos a Ele, busquemos conhecer da sua verdade, conhecer do seu reino. Mas nesse meio caminho, o inimigo ele se coloca de intruso no caminho para frustrar os planos que Deus traçou para a minha vida e para a tua vida. Se a gente for olhar em toda a história, a gente vê o inimigo entrando, querendo de toda maneira tirar os filhos, o povo escolhido dessa caminhada, dessa jornada, de chegar e alcançar o destino, o objetivo, o foco, o alvo: Jesus, a salvação eterna. Quando o inimigo tentou ali a Abraão e ele mentiu a Faraó, rei do Egito, o inimigo joga sementes, joga às vezes pensamentos ruins. Fique atento, porque ele fez isso com Sara, para que Sara duvidasse da promessa que Deus tinha dito a ela, que ela geraria um filho. Ela deve ter. O inimigo jogou e disse: olha para o teu corpo, olha para a tua idade, você já é estéril, como vai acontecer? E às vezes o inimigo tem jogado isso dos teus sonhos. Talvez no natural, talvez não haja condição, mas quando você confia em Deus, a fé em Deus, confiar nele, ouvir o que ele está dizendo, estudar, compreender e agir no que ele está, isso é você ter fé em Deus. Confia nele, confia nas palavras que ele libera para você. Se a gente vê nessa própria narrativa de Gênesis, lá de Sara e Agar, ele colocou contendas entre as duas. A gente pode pegar assim: essas sugestões acontecem. Por isso que eu e você, nós temos que ficar orando e vigiando o tempo todo. Porque o inimigo, ele, por mais que ele tente, se eu e você estivermos firmados na rocha,
Vai ser bem mais difícil se nós estivermos firmados na palavra. Vai ser bem mais difícil dele distorcer. A gente vê que Moisés teve um determinado momento que ele recebeu a instrução de Jesus e disse: era só para tocar na rocha. E ele bate com violência. E isso foi sugestão do inimigo. E ele aceita. Você vê lá em Êxodo 20, capítulo 10, Êxodo 20, versículo 10 e 11. Que Deus dá as instruções para mim e para você. E o inimigo ele vem querendo deturpar, aumentar, fazer algo que eu e você saiamos e frustrar o plano de Deus. Por isso que é bastante importante você estar compreendendo o que Deus está falando. Você lembra que eu já falei até numa ministração, mas vale a pena salientar, que o Espírito Santo, logo após o batismo de Jesus, ele conduz Jesus ao deserto. Conduz aonde? Ao deserto. E pelos 40 dias Jesus é tentado, como o próprio Deus ali sendo tentado como homem, mas tentado pelo inimigo. E veja que o inimigo ele foi muito astuto, ele usou a própria palavra, mas adulterando, acrescentando, colocando vírgula, tirando vírgula, assim como usou como Eva disse, mas não foi bem assim que Deus disse. E é isso que ele tenta fazer nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. E filhos e filhas, temos que ficar atentos, porque ali ele tentou 3 vezes Jesus, mas Jesus respondeu com a palavra. E se você tem o conhecimento da palavra, se eu e você nós temos a palavra, conhecemos, podemos combater o inimigo com a palavra. Se você pegar toda a narrativa de Jesus, teve perseguição desde o seu nascimento. Por que quando você quer ser diferente um pouco, não? O mundo em si, ele persegue com as coisas do mundo o tempo todo para nos tirar do verdadeiro caminho. E eu e você, nós temos que ser verdadeiros guerreiros, verdadeiros cristãos. Por isso que eu te chamo hoje. Vamos preparar a volta de Cristo. Vamos ser verdadeiros cristãos que estão sendo convocados a preparar o caminho para a volta de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, treinados pelo Espírito Santo. E é essa geração. Você quer fazer parte? Que o Espírito Santo possa derramar do seu poder, da sua unção, te ensinar, te instruir. Unção de alto nível. Um vinho novo. Para você viver o novo de Deus. E saber a todo momento a sair dessas circunstâncias, dessas tentativas que o inimigo usa para frustrar os planos dos seus filhos. E você conseguir levar, e você levar a palavra, o Evangelho que transforma aos 4 cantos do mundo. A ver as maravilhas, os sinais, os milagres que Deus tem derramado, continua derramando. E você vai ser um agente. Você pode fazer a parte dessa geração. Aprender com o Espírito Santo. Hoje nós agradecemos muito pelo ministério que Deus nos confiou, pelo ministério que o Senhor colocou no coração da minha esposa, para que nós possamos receber e instruir mais pessoas no caminho, na verdade, e que nós sejamos fiéis, combater até o final,
a obra com excelência que Ele nos colocou em nossas mãos. Nós podemos estender agradecimentos a todos os que estão conosco, agradecimentos às pessoas que estão orando, que estão fazendo parte, as pessoas que estão acompanhando, até mesmo pelos meios de comunicação. Todos vocês fazem parte dessa geração que está sendo chamada, está sendo convocada. Pois nós temos o dever de cuidar, o dever de ensinar aquilo que nós aprendemos do Pai, de preparar a volta de Cristo, de prepararmos a sua noiva que está aqui. Ele nos entregou, nos incumbiu para a sua chegada, a chegada do noivo. E Deus está convocando mais filhos e filhas. Está convocando verdadeiros cristãos, um verdadeiro povo de todas as nações, para todas as nações. E Deus está derramando. Preste bastante atenção. Este ano de 2022 vai ser um derramar desta nova unção, de uma unção diferenciada. Talvez você já nem tenha presenciado ainda, para que a igreja ela avance, para que a noiva seja adornada, preparada. Ei, filhos e filhas, você já imaginou que a igreja é a noiva de Cristo? Não ousem tocar na noiva de Cristo, porque Deus está liberando uma unção nova, está liberando um poder novo, está fazendo com que a noiva seja guardada, protegida, preparada, adornada para o noivo vir buscar. Se muitos têm se rebelado, se muitos têm saído fora do caminho, mas o Senhor está capacitando e está chamando esta geração com um alto nível de unção, um alto nível de revestimento, um alto nível de capacitação, um alto nível de revelação. E a pergunta para você é: você vai ficar de fora ou quer fazer parte? Você quer ser capacitado, quer aprender mais, quer receber deste poder, dessa unção para guardar a noiva, proteger a noiva, adornar a noiva com o poder de Deus? Quer aprender? Quer fazer parte? Hoje nós temos esses mesmos desafios que os nossos antepassados tiveram. Hoje nós somos os João Batistas. Assim como ele estava ali no deserto pregando a vinda do Senhor, nós estamos preparando agora. Ele preparou o caminho, ele aplanou o que estava, ele convocava o arrependimento. E eu te convido, faça uma análise e veja o arrependimento das obras humanas. Veja o que o Senhor está querendo fazer na minha e na tua vida, querendo fazer. Quando eu falo, quando eu já falei e vou continuar falando, eu vim trazer fogo à terra. Eu vim trazer unção à terra. Porque o Senhor está comissionando pessoas, assim como comissionou vários profetas. Comissionou Isaías colocando a brasa na sua língua. Ele está querendo que seja derramado do seu Espírito em todas as pessoas. E está chegando esse momento. A profecia de Joel está se cumprindo. E ele está levantando pessoas com autoridade de fazer esse derramar, que a gente chama autoridade de ministrar o batismo do Espírito Santo, para que todas as almas recebam, todas as pessoas, todos os corpos recebam o batismo do Espírito Santo. Para que todos
tenham a oportunidade de reafirmar a sua fé, reafirmar essa aliança, reafirmar a confissão de fé. Deus quer te abençoar. Deus quer que você viva as bênçãos, tome posse. Porque muitos dizem, mas eu já sou abençoado. Sim, nós todos somos abençoados quando nós pertencemos à família celestial. Quando nós declaramos o Senhor Salvador, o Senhor da minha e da sua vida. Aí nós temos direito às bênçãos celestiais, às bênçãos do reino. Mas tomar posse, você que tem que fazer elas chegarem até você, acessar, pegar as chaves, os códigos, os princípios, as revelações, os segredos. É você se entregar totalmente ao governo de Deus. É por isso que eu falo, eu vim trazer o fogo à terra. Porque Jesus mesmo declarou lá em Lucas 12:49. E que bom que todos já estivessem acesos com o Espírito Santo de Deus. Pois essas experiências vividas, as sobrenaturais, são essas experiências. Assim como Isaías teve essa experiência, Ele está te chamando para você viver altos níveis debaixo da sua unção, do seu poder, para que você possa experimentar o que é viver no reino de Deus. Está disposto? Liberar já uma outra chave, um outro segredo aqui. Busque a sua palavra. Busque a sua presença. Outro código, outra chave. Pois ao buscar a palavra, você vai ter mais uma intimidade com Ele, porque é o próprio Deus falando comigo e contigo. E quando você busca a sua presença, trazendo o poder dEle, a unção dEle para a sua vida. Novos tempos. Chuvas maravilhosas estão chegando. Na hora certa. Colheitas estão prontas. Só lembrando, nós somos os instrumentos e Ele é quem derrama o Espírito Santo sobre você, o poder, a unção. Ele é quem te unge, tá? É quem ativa os dons, é quem ativa a unção ministerial, a unção coletiva, a unção individual, essa que todo cristão tem que ter, que é para sobreviver. A unção, vamos dizer, coletiva, a unção ministerial é para executar a obra. Que bom, Pai, que Tu tem liberado estas palavras, estes conhecimentos, para que Teus filhos e filhas compreendam e saibam que existe um caminho a ser trilhado, um chamado individual. É onde você estiver. É onde você estiver. É deserto, é aí que Deus te plantou, vai florescer. Já está lindo, um jardim lindo, cuida. Não importa o local, importa é quem está com você. Pois quando Jesus ali na cruz, Ele disse, está consumado. E a obra da salvação do homem, de toda a humanidade, se completou ali. Ao pagar a minha e a sua dívida lá no Calvário. E Ele subiu cativo, cativeiro. Foi tirando os justos que estavam ali no Hades. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele já estava reinando com todo o poder para todo o mundo, céus, terra embaixo da terra, o nome sobre todos os nomes. Se Ele veio em forma de homem,
Ele estava cumprindo a missão que o pai, o chamado que o pai disse: filho, vai e salve a terra. Filho, vai e resgate aqueles perdidos. Filho, uma chance para eles. Filho, mostre o que eu faço. Mostre o que eu sou. Mostre esse grande amor. O amor de um pai que envia um filho pelo mundo inteiro. E é com essa narrativa, e é com esse chamado que eu digo e declaro: seja também um escolhido de Deus. Seja também o que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, da sua vizinhança, do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do seu país e da sua nação, em Cristo Jesus. Amém? Gente, reveja a ministração, compartilhe, dê o like, faça mais pessoas, estude, veja alguns versículos citados, peça ao Espírito Santo mais revelação, peça ao Espírito Santo que te dê mais fome e sede, para você aprofundar e estudar. Os tempos finais estão bem próximos e você foi convocado para preparar a noiva para Cristo Jesus vir buscar. Mas Cristo Jesus só vai vir buscar se eu e você nós prepararmos, cuidarmos da noiva. A noiva está pronta? A noiva está pronta? Cabe a mim e a você, junto com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, proteger, guiar, cuidar e adorar. Aí sim ele voltará. Amém? Gente, temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, a quarta-feira do Sobrenatural. Que todos tenham uma semana cheia de vitórias, isentos de perigos, isentos das maldições e das tentativas. Que todas elas sejam frustradas. As tentativas que o inimigo tem proclamado, tem tentado sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro paralisadas agora. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Shalom.